E fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Aqui é o professor Lucas. Vamos finalizar a nossa disciplina de condomínio e vamos estudar os condomínios edilícios, ok? Está inicialmente proposto para nós no 1331 do Código Civil. Então vamos lá. Quando eu tenho um condomínio que eu consigo enxergar a diferença das partes comuns com as partes privadas, nós estamos diante de um condomínio edilício, ok? Então, apartamentos, escritórios, salas comerciais, lojas, sobrelojas, garagem, a gente está diante de um condomínio edilício. Eu consigo enxergar o que é comum e o que é privado. Numa galeria, por exemplo, eu estou agora no meu escritório de advocacia, que é uma galeria. Eu estou dentro da minha sala comercial. Então aqui é o meu particular. Sou proprietário da sala. Aqui é a minha parte particular. Mas o corredor, a copa, o banheiro, isso tudo são situações comuns entre os condôminos dessa galeria. Então aqui existe um condomínio edilício, tá? Então 1331 ele basicamente fala quais são aí as modalidades desse condomínio. Ele exemplifica aí citando apartamentos, escritórios, as salas, garagem, lojas, tudo bem. Pessoal, temos que ter bastante atenção aqui nesse momento. A Constituição parece ser mais o nome correto para o nascimento do condomínio, mas não devemos confundir. Instituição é o nascimento, está lá no 1332 e basicamente fala: o ato de instituir um condomínio poderá ser um ato entre vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no registro de imóveis, devendo conter, além do disposto em lei especial, a individualização de cada unidade, a determinação da fração ideal atribuída a cada uma relativamente ao terreno e partes comuns, e o fim a que se destinam. Percebam, senhores, eu vou ter que levar num cartório, seja porque nós fizemos um acordo, um contrato entre pessoas, ou porque o testamento de alguém que deixou um prédio e quer que esse prédio seja transformado em um condomínio edilício. Eu levo isso, faço a inscrição no cartório, deixando claro quais são as partes privativas, quais são as partes comuns, o que vai ser a destinação desse condomínio. Então é preciso ter essa solenidade para que tenha a instituição dos condomínios edilícios. 1332 cabe a leitura. Já a Constituição é como se fosse o nosso regramento maior dos condomínios, são as regras gerais do condomínio. Está no 1333, então todo condomínio deverá ter, depois de nascido, depois de ser instituído, é que tem uma convenção do condomínio, são as regras gerais, tá? A constituição desse condomínio está no 1333 e é basicamente um ato de constituição do condomínio edilício. Então eu instituo o condomínio pela instituição lá no cartório e depois eu vou fazer uma constituição desse condomínio, o regramento geral. Tá? É um documento escrito no qual se estipulam os direitos e deveres de cada condômino e deve ser subscrita, ou seja, deve ter aprovação de no mínimo 2/3 da fração ideal daquele condomínio. Então eu tenho que tirar 2/3 e falar: esses 2/3 estão aprovando essas regras gerais. Então assim nasce a convenção do condomínio. Então instituí o condomínio, fiz um regramento geral, ok? Uma constituição do condomínio, a convenção condominal. E aí 2/3 aprovaram, 2/3 das frações aprovaram então essa Constituição. Nasceu aí então o condomínio e a convenção desse condomínio.
tá? Essa constituição, ela pode ser feita tanto por uma escritura pública quanto pela uma escritura particular, mas é necessário que tenha o registro, ok? Mas a súmula 260 do STJ diz que mesmo sem o devido registro no cartório de imóveis, ela já valerá, ela já terá força para o mundo jurídico. Então fica essa dica aí para vocês. Quem é que está dentro desses 2/3 das frações ideais para aprovar a constituição do condomínio? Bom, os proprietários das frações, certo? Então eu tenho uma sala aqui, eu tenho uma fração, mas o promitente comprador e os cessionários poderão ser considerados como cota para votar, por exemplo, na instituição dessa Constituição, dessa Convenção. Então, o 1334, parágrafo 2º, fala: salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas são equiparadas aos proprietários. Ok? Então, fica essa espécie de pegadinha. Ok? Poderá ser comparado aos proprietários, promitentes, compradores e cessionários de direitos relativos às unidades autônomas. Tá bom? 1334, parágrafo 2º. Depois que aprovado a Constituição, qualquer convenção para alterar essa Constituição deverá ter um quórum de 2/3 das frações ideais, deliberado em assembleia. Então eu convoco uma reunião para que a gente possa alterar a constituição do condomínio e deve haver um quórum de 2/3 para que seja alterado, ok? E as modificações da destinação originária desse condomínio, mudança de fachada do prédio ou alterações mais bruscas, eu preciso ter a unanimidade de votos. Está lá no 1351. Então veja bem, aqui onde eu estou é uma galeria comercial, são salas de advocacia. Imagina que na nossa Constituição está lá destinado que aqui valerá salas para advocacia. E aí amanhã o síndico convoca uma reunião e fala: olha, a partir de agora aqui vai ser salas de atendimentos odontológicos, dentistas vão alugar as nossas salas aqui. Bom, para que eu mude então a destinação originária, eu preciso ter a unanimidade de votos dos proprietários, ok? Para mudar a fachada, agora a gente vai reconstruir toda a fachada da nossa galeria, unanimidade de votos. Então você vai lembrar na sua questão, quando for uma alteração muito drástica, mudar a fachada, mudar a destinação originária, eu preciso ter a unanimidade de votos. Esse é o quórum. Um quórum dificultoso justamente porque nós estamos falando de mudanças bruscas. Então esse quórum é para dificultar esse tipo de alteração. E aí, além da instituição, que é o ato de nascimento do condomínio edilício, da constituição, que são as regras gerais do condomínio edilício, nós temos o regimento interno, que são as regras específicas. Queridos, vocês já foram em Caldas Novas ou naqueles prédios, aqueles condomínios em Goiânia, e já viram lembretes pregados no elevador, algumas regras falando assim: é proibido entrar aqui com animais, é proibido entrar aqui com roupa molhada, é proibido entrar nesse ambiente sem camisa. Então, esses são os regulamentos internos dos condomínios edilícios, são regras específicas, tá? Então, regras minuciosas sobre o uso de coisa comum e é colocado nesses quadros desses condomínios. Então, nós temos 3 grandes elementos dos condomínios edilícios. Nós temos, então, a instituição do condomínio, que é o nascimento, a constituição do condomínio, que são as regras gerais desse condomínio, e o regimento interno, que são as regras pormenores, são as regras específicas. Vale você decorar essas 3
nomenclaturas, para que não haja confusão. Então é bom que vocês tenham essa definição, tá, gravada na sua mente. A estrutura interna do condomínio. Bom, como nós vimos no direito de vizinhança e como nós vimos que o prédio que não pode ser encravado, ele poderá exigir o acesso à via pública, também o 1331, parágrafo 4º, ele fala justamente isso. Nenhuma unidade autônoma pode ser privada da saída da via pública, porque senão não faria sentido, não teria sentido você ter essa propriedade. Então, se porventura existir aqui uma sala encravada ou algo nesse sentido, ela poderá requerer a passagem forçada, fundamentado na passagem forçada do direito de vizinhança, que está amparada pela função social da propriedade. Então, bem simples. E pode o proprietário de cada unidade alugá-la, cedê-la, gravá-la, sem que necessite de autorização dos outros condôminos. Nesse caso, não haverá direito de preferência. Então, eu tenho aqui a sala do meu escritório. Vou vendê-la. Eu não tenho que vender para os outros condôminos. Não existe aquele direito de preferência. Porque no condomínio tradicional, nós vimos que existe a preempção legal, que é do artigo 504 do Código Civil, porque nós estávamos diante de condomínio pró-indiviso. Eu não consigo enxergar as linhas divisórias dos proprietários. Então, lá existe o direito de preferência. Como aqui eu tenho unidades autônomas e unidades comuns que eu consigo enxergar a diferença, eu não preciso seguir um direito de preferência. Imagina, você mora numa unidade que tem, vamos supor, 60 apartamentos, 60 condôminos. Imagina se você tivesse que, para vender, notificar um por um. Olha o desgaste, olha como ficaria inviável. Então aqui você não precisa aplicar regras de direito de preferência. O 1339, parágrafo 2º, diz que permite ao condômino alienar parte acessória da sua unidade imobiliária a outro condômino, só poderá fazê-lo a terceiro se essa faculdade constar do ato constitutivo do condomínio e se ela não se opuser à respectiva Assembleia Geral. Senhores, aqui a gente está falando de venda de parte acessória e o maior exemplo são as garagens. Saiba você que a garagem é uma situação que é diferente da sua unidade. Então, normalmente você adquire uma unidade e adquire também uma garagem. Essa garagem, por vezes, terá até uma matrícula própria, ou seja, você pode vender só a garagem. Não tenho carro, só ando de Uber, de táxi, então não tenho por que ter essa garagem. Vou alugá-la ou vou vendê-la. Então, eu posso vender, nesse caso, para outro condômino e para um terceiro de fora desse condomínio, só se no ato constitutivo, lá na Constituição do condomínio, aceitar essa venda, ou se houver uma Assembleia Geral e essa Assembleia me permitir essa venda. Ok? E o 1331, parágrafo 2º, também enumera as partes comuns do condomínio. Quais são as partes comuns do condomínio? O elevador, a recepção, piscina, corredores, escadarias. Então, mais uma vez, eu tenho a minha parte privada, que é a minha sala, meu apartamento, e tenho as partes comuns. O elevador é comum a todos, a escadaria, o terraço, se ali não existir um particular, né? Porque tem muitos prédios que no terraço existe a cobertura, né? Um apartamento e tudo mais. Mas normalmente o telhado, a encanação, isso tudo são partes comuns, ok? Então o direito de vizinhança, é claro que está acoplado aqui ao direito
ao direito dos condomínios, dos condôminos, com certeza. Então eu vou poder proibir o uso anormal da propriedade, lá as regras dos 3S, segurança, sossego e saúde. E lembra que eu falei para vocês que essa disciplina de condomínio poderia ter algumas alterações por conta da pandemia que nós estamos vivendo nesse momento? Justamente porque o síndico ele pode fechar as academias dos prédios, ele pode fechar a piscina sem convocar uma reunião extraordinária. Por quê? Porque os decretos municipais e estaduais prevêem essa amplitude para o síndico. Então, o síndico que fizer isso, ele estará amparado pelos decretos e não sofrerá penalidades por exemplo, fechar a academia sem convocar uma assembleia extraordinária. Então, a assembleia extraordinária é sempre que tiver algo impactante, o síndico precisa convocar essa assembleia, você precisa ter um quórum mínimo para que seja aprovado algo. Neste caso, por força maior, por estar havendo esse evento de pandemia e por decretos municipais e estaduais estarem amparando nesse sentido, o síndico poderá, inclusive, abusar das limitações dos condôminos, ok? Fechando uma piscina, fechando um salão de jogos, fechando a academia, tá? Então fica essa deixa aí para vocês. Com certeza a OAB vai cobrar bastante essa visão da nossa disciplina civil juntamente com esse momento extraordinário que nós estamos vivendo, ok? Uma inovação é uma multa que o condômino ao possuidor que for reiteradamente advertido por estar quebrando as regras dos 3S, sossego, segurança e saúde, certo? Da administração do condomínio. Então, é o síndico que vai administrar esse condomínio, ok? Ele é eleito, o mandato dele é de 2 anos, permitido uma única reeleição, tá? Ele tem também a competência, além de administrar ali aquele prédio, ele tem a competência ativa e passiva para estar em juízo, ok? Então, quando a gente processa um condomínio, a gente coloca lá, olha, vamos processar o condomínio Sol Nascente, pessoa jurídica, de direito privado, com CNPJ de número tal, com endereço ou sede na rua tal, neste ato representado por seu síndico, o senhor fulano de tal, RG, CPF, profissão. Então é o síndico que vai estar ali representando o condomínio. O síndico pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E pode ser uma empresa especializada, então existe várias empresas especializadas em administração de condomínio, tá? Então pode ser sim uma pessoa jurídica e uma pessoa de fora daquele condomínio. Então vocês ali os condôminos reúnem na assembleia e decidem, nós vamos contratar uma empresa especializada em administração de condomínios. O síndico é assessorado por um conselho consultivo, constituído por 3 condôminos, com mandatos também de 2 anos, permitindo a reeleição. Nós temos a Assembleia Geral Ordinária, então veja bem, o 1350 sustenta essa Assembleia, ela acontece anualmente, ela aprova por maioria dos presentes, orçamentos, então faz uma prestação de contas, as contribuições do condomínio e os orçamentos. Ok? Então, anualmente tem essa assembleia ordinária e ela é aprovada pela maioria dos presentes. Então, nós temos aqui uma maioria para aprovação das contas, por exemplo, uma maioria simples, né? Uma maioria daqueles presentes. Já as Assembleias Gerais Extraordinárias, elas podem ser convocadas pelo síndico ou por condôminos que representem 1/4 no mínimo do condomínio.
sempre que o exijam os interesses gerais. Então, num momento comum, que não esteja havendo uma pandemia, nós queremos fechar a quadra de esportes. 1/4 dos condôminos podem convocar essa assembleia extraordinária ou o síndico convoca, certo? Então, como é algo que tem interesse para todos os condôminos, faz parte, então, da possibilidade de convocação dessas Assembleias Gerais Extraordinárias. O regramento delas estão lá no 1355 do Código Civil. Como é que eu vou extinguir um condomínio edilício? Como é que ocorre a extinção? 1357 a 1358. Em caso de destruição das edificações ou ameaças de ruína, nós temos duas deliberações a ser cumpridas em assembleia. Ou nós vamos optar pela reconstrução dessas ruínas, a gente faz uma reforma para reconstruir, ou pela venda. Então, para extinguir, é pela venda desse condomínio edilício, com votação representadas por metade mais uma das frações ideais. Então, metade mais uma das frações ideais para que nós deliberemos por reconstruir o edifício ou a venda, que vendendo aconteceria a extinção do condomínio edilício. Pessoal, então leiam esses artigos, tá? Leia com bastante atenção. É uma matéria grande, foi instituída agora a multipropriedade, mas como é muito recente, provavelmente a OAB não está cobrando ainda muito firmemente a multipropriedade, os condomínios de lote. Aqui foi uma pincelada daquilo que é mais importante na disciplina de condomínio, mas vale a pena a leitura destes artigos citados tanto no bloco 1 quanto nesse bloco. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.